Fala para a pessoa que está do seu lado, você está feliz? Então me dá um sorriso. Me dá um sorriso. Você está feliz? Então me dá um sorriso. Fala para ela, me dá um sorriso. Oh, aleluia. Já. Aleluia. Louvado seja Deus, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quem esteve aqui ontem à noite? Aleluia, grande maioria. Oh, glória. Quem não esteve aqui ontem à noite? Amém. Deus vai te pegar. Quem esteve aqui, diga para quem não esteve, Deus vai te pegar. Fica esperto. Fica preparado. Aleluia. É isso. Eu me chamo Fernando, sou lá da cidade de Vinhedo, faço parte da comunidade Vinhedo, comunidade cristã Vinhedo. A igreja lá, nós estamos há 17 anos lá na comunidade, eu com a minha esposa, né? Nós somos casados, eu e a Cintia há 14 anos, temos 2 filhos, a Laura e o Lucas, né? A Laura tá na escolinha, o Lucas já foi tomado pelo sono, aleluia. Espero que esse sono continue, à noite ele durma também, amém? Aleluia. Fazemos parte da liderança ali na comunidade Vinhedo há 12 anos, como líderes, como supervisores de célula, que a visão lá é celular. Nós estamos há 3 anos, com um time de 8 líderes, onde 2 já se formaram supervisores, né? Estamos aí com um grupo de pessoas que estão se doando para que Jesus volte, amém? Que uma coisa é eu querer que ele volte, outra coisa é eu trabalhar para ele voltar, amém? E essa é a diferença e a consciência que nós temos que ter. Ô Tiago, arruma um copinho de água para mim, deixa aqui. Isso, obrigado. Aleluia. E que eu já me acabei no louvor, gente. Já me jogo mesmo. Já que é para adorar, vamos adorar. Aleluia. Não tem como dar uma adoradinha, tem que adorar. Ele deu tudo por mim, eu tenho que dar tudo para ele. Não é assim? Então eu venho para a igreja. Você encheu bastante, hein, Tiago? Põe aqui, ó. Vem aqui, é mais fácil. Vou tomar um pouquinho. Trago um abraço dos pastores da casa, o pastor Renato, a pastora Michele, né? O pessoal de Vinhedo que está nos assistindo. Beijo no coração, estou com saudade de todo mundo. Aleluia, né? É gostoso, vai passando, de vez em quando você cai a ficha, você fala que saudade do pessoal, né? Muito tempo junto, 17 anos juntos ali. A igreja em si tem 18 anos, 18 para 19, né? Nós estamos felizes. Também trago um abraço ao pastor Luiz e à pastora Adriana, que estão indo embora amanhã para o Canadá. Estão estabelecendo a nossa primeira igreja fora do país, né? Que o Senhor os guarde. Ainda bem que eu não fui no culto lá hoje, senão eu ia chorar um rodo. Aleluia. São os nossos pastores sêniores da casa que fizeram o nosso casamento. Nós consagramos os nossos filhos ali, né, com a presença deles a Deus, né? Então bate aquele friozinho na barriga, né? Mas eles não são nossos, eles são do Senhor, e nós os liberamos para fazer isso, como fizemos já com outros pastores, né? Nós temos uma base missionária lá em Mato Grosso, Dourados, né? O pastor Tião, a pastora Lúcia está lá com uma igreja. Temos o pastor G, a pastora Márcia está em Itatiba, pastor William, a pastora Danice, irmã do pastor Luiz, está em Campinas. E é isso aí, gente. Vamos ganhar franca para Jesus? Eu me lembro, estava nessa tarde lembrando de quando nós começamos o grupo, né? Na verdade eu entrei na igreja, a igreja já existia, e um ano depois eu entrei nela, mas era um grupo de 16 pessoas, 16, 18 pessoas, se não me falha a memória. A minha irmã, nós somos em 3 irmãos. A minha irmã caçula, eu sou o mais velho, tem o Felipe do meio. A minha irmã caçula, ela foi a primeira que foi frequentar a comunidade, logo quando ela abriu. Eu louvo a Deus pela vida dela, né? E nós viemos de um berço mais tradicional. Eu fui seminarista na Assembleia de Deus, me formei na Assembleia de Deus, né? Fiz um curso ali. E quando nós entramos no ambiente da comunidade, foi toda uma transformação, porque nós começamos a entender que algumas coisas cooperaram para nós chegarmos ali, mas não era o suficiente para nos levar para o futuro.
Então tudo que te trouxe até aqui o dia de hoje ainda não é suficiente para te levar para o futuro que Deus tem para você. Então fala para o seu irmão do lado, você precisa trabalhar mais. Trabalha mais. Porque, dedinho profético, diga para ele assim: quem não trabalha, um dia vai dar trabalho. No passado nós compartilhamos uma palavra a respeito do crescimento, a honra do crescimento. E nós falamos na condição de filhos, né? O que é ser filho? O que é estar no lugar de filho? É não ser um pedinte, é não entrar na igreja só para pedir, mas sim para dar o seu amor para quem está do seu lado, para dar atenção para quem está do seu lado, para se doar a gente para cumprir. Gente, os pastores de vocês são maravilhosos. Pensa no, estou falando isso que eu tô aqui. Da honra recebe honra, e honra não recebe quem merece, porque não é por meritocracia, não é por aquilo que eu faço que eu recebo honra. Porque quando eu entendo o que eu faço, eu não faço por causa de um cargo, eu não faço por causa de um título, eu faço porque eu sou filho. Eu quero cuidar das coisas do meu pai, e o que ele disse é para fazer discípulo. Então vamos nessa, segunda parte dessa palavra. Se você não veio ontem, quero deixar uma dica para você. Está lá no Facebook, o link, assiste. Não por minha causa, por causa da mensagem, por causa da palavra. É ela que nos liberta, amém? Se Deus usou uma mula, Deus vai me usar. Né? Simples assim. Porque a glória é dele e de mais ninguém. Aleluia. Então hoje eu quero falar da honra da maturidade. A pessoinha que está do seu lado, ou você, está na hora de deixar de ser filho agora para ser pai. Ser pai espiritual. Deixar de chorar sozinho para chorar junto com alguém. Mas não chorar para reclamar. Chorar porque a Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Para exercício da palavra de Deus. Porque corpo exercitado é um corpo forte. É um corpo que está pronto para receber. E está com uma imunidade em atividade que protege contra doenças. É por isso que eu e você temos que nos movimentar em Cristo. Nos movimentar em Cristo é falar do amor dele, é testemunhar o amor dele. Porque ele não é um Deus de circunstâncias, ele é um Deus que usa as circunstâncias. É a matéria-prima para que nós venhamos ter vitória e podemos ser testemunhas até os confins da terra. Amém? Então, dentro disso, eu sempre começo dizendo que há 3 formas. O Senhor me deu isso como uma revelação, e eu tenho espalhado isso aonde eu estou andando. Existem 3 formas de eu ler a palavra de Deus. Isso, no meu ponto de vista, foi aquilo que Deus deu para mim e que eu tenho compartilhado. A primeira forma de eu ler a Bíblia é a forma histórica, é a forma que eu conheço. Amém? Eu não vou perguntar se você leu a Bíblia inteira, mas levanta o dedinho para me ver. Cara, eu sabia que você tinha lido a Bíblia inteira, meu. Você é demais. Vamos aplaudir a Jesus, adolescente. Cara, eu quero conhecer meu pai. E ele deixou um livro que me conecta com ele. E é isso. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? É com aquilo que eu me relaciono, é que eu me pareço. E se ele me fez em mais de semelhança dele, se eu me relaciono com ele, eu pareço com ele. E não tem a ver com o que eu visto, tem a ver com o que eu sou. Porque o que eu sou reflete no meu comportamento. Pegou? Se você pegou, pegou. Se não pegou, não vou falar de novo porque eu não escrevi isso. O Espírito Santo, ele vem e assopra. Mas pega no seu espírito isso. Amém? A forma histórica é a forma do conhecimento. Então eu quero conhecer, eu pego o manual e vou conhecer. Não é verdade? Comprou a televisão nova, o que você faz? Joga o manual no lixo e vai ficar fuçando até entender o que está acontecendo. Aí apanha. Vai para o YouTube, para o Google e pergunta como ligar, como configurar. Não é assim? É, né? Eu sei que é porque eu faço assim. Mas quando eu pego o manual daquilo, eu entendo o potencial que aquilo tem. O potencial que tem, a capacidade que tem aquilo. Então, se eu tenho, por exemplo, um carro, para mim entender a capacidade que esse carro tem, eu não preciso ler o manual dele, mas se eu quiser eu posso.
mas eu tenho um intermediador que é a pessoa que me vende. Então eu vou saber quantos cavalos de potência aquele carro tem, qual combustível que vai nele, ou se ele vai os dois combustíveis, quanto ele suporta de peso. E quanto mais eu conheço o carro, mais eu extraio dele a capacidade dele. Entende? Agora imagina aquilo que é imensurável, que é o reino de Deus e a própria presença de Deus. E aí eu me relaciono com um livro que me mostra um portal eterno, que me fala de um reino ao qual eu vou morar, porque não é o meu destino, é a minha origem. Nós viemos do céu e para lá voltaremos, porque somos um sopro divino. Só que a diferença é como eu vou voltar, não como eu vim. Nós precisamos mais se preocupar. Alguém aqui já se preocupou como nasceu? Não. Acho que não, né? A gente nasceu, não tinha nem como preocupar com isso. Agora, alguém aqui se preocupa como é que vai morrer? Como é que nós vamos terminar o negócio? A Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. Então não importa a forma com que você começou, mas a forma com que você vai terminar, essa você tem que dar suma importância. Porque se Ele deu, e Ele deu o seu Filho unigênito para morrer, não para condenar o mundo, mas para trazer salvação, e você e eu já está salvo, nós não podemos ser egoístas de morrer salvo e não levar as pessoas que estão à nossa volta. Ainda que seja o livre-arbítrio, eu posso testemunhar, porque esse é o meu papel, testemunhar. Então ainda bem que a gente tem problema, porque é uma forma dele agir, é ou não é? Então a forma histórica que eu leio a palavra, eu conheço ela. Aí eu preciso analisar. A forma analítica, né? Pessoal que gosta de futebol aí, aleluia. Assiste o futebol, você não analisa o que está acontecendo ali, os meninos? Até as meninas, né? As meninas também estão ficando craque no negócio. Aí eu tirava esse e colocava esse. Falei, meu Deus! A análise me faz entender o negócio, entender a forma com que o time está jogando. E quando eu analiso, eu entendo, e eu só desfruto daquilo que eu entendo. Não é verdade? Se você... Eu me lembro uma vez, eu fui viajar com uma pessoa e eu fui com um carro emprestado. Era uma Hilux, aleluia! Você quer ir? Tá com seguro? Tá? Quer? Gosta? Pode? Falei, eu sou filho do rei. Subi naquele trator, falei, eita glória! Engatei, liguei o ar-condicionado. Orei até em línguas. Aí falei, Jesus, e o pedágio? Eu olhei no vidro sem parar. Falei, poderoso Deus. Aí minha esposa, pô, Batuba nada, vamos pro Rio. Vamos para Granduzeiro, vamos viajar esse mundo. Aleluia. Brincadeira. Aí fui e foi uma pessoa comigo. O tempo todo esse cara do meu lado reclamando. Ah, porque eu nunca vou ter isso. Olha para isso aqui, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Eu virei e falei para ele, para não falar o nome, eu falei, ô fulano, você está pagando IPVA desse carro? Não. Eu falei, nem eu. Você pagou o diesel que está nesse carro? Não. Eu falei, também nem eu. Eu falei, você está reclamando o quê, pô? Desfruta desse negócio. Desfruta disso, cara. E para ajudar o tribulado ficou nervoso, abriu o vidro e acendeu um cigarro. Eu falei, é hoje, Jesus. É escolha. A escolha dele é essa, a minha é outra. Eu tenho que respeitar. E aí nós fomos e voltamos à viagem. E eu entendi isso. Realmente, só desfruta quem entende. Então não importa o que você tem, importa o que você é e o que faz mudar a tua visão do reino. Por quê? Pega essa agora. O desejo custa mais caro do que a necessidade. Só que a necessidade, ela nos dá a vida. Era necessário que Cristo morresse na cruz, para além dele ser filho, ele ser o nosso Salvador. Ele redimir os nossos erros, desde lá de Adão. Então assim, isso nos traz o entendimento que nos leva para a segunda etapa da terceira etapa, da forma de ler a Bíblia.
Senhor, analisa. Opa, entendi. Ele é rei. Jesus, Filho de Deus. Aí é revelação. Aí eu preciso saber que Deus é o meu Pai. Aleluia. Então, a maturidade, ela é uma chave de acesso. Diga-se comigo, quando eu amadureço, eu começo a entender e a desfrutar do que eu entendo. E eu costumo a dizer que a maturidade é a capacidade de não se ofender. E da onde eu tirei isso? De Jesus. O povo atacava, ele não se ofendia, ele chorava porque ele não via arrependimento. Então, por ele não se ofender, ele prosseguiu porque ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Às vezes, o que acontece nos dias de hoje, principalmente com o excesso da informação, é que a gente perde o foco. A gente perde o foco, perde a identidade, perde a mentalidade que nós somos filhos. Se tem um lugar bom para chorar, esse lugar é no seu quarto, do lado da sua cama e orando para Deus. Porque é isso que Jesus falou que nós devemos fazer. Fecha a porta dos seus aposentos, vai lá do lado e tal. Mas se eu não leio, se eu não tenho um relacionamento com a palavra... Ai, Fer... Olha, foi engraçado, gente. Quando você começa a dar aconselhamento, você ouve umas coisas muito legais. Uma vez uma menina chegou perto de mim, casada, né? Eu e a Cíntia e o casalzinho. Aí ela falou que tinha problema de insônia. Ai, irmão, estou tomando remédio porque eu estou com problema de insônia. Mais 20 minutos de conversa, ela falou assim: eu não leio Bíblia porque me dá um sono. Ô, remédio! Falei, miséria! Ô, remédio! Você quer dormir? Então leia a Bíblia e para de tomar o remédio e recebe a cura agora em nome de Jesus. Ela começou a rir, eu falei, mas é verdade, porque o peixe morre pela boca. E aí você começa a ver do que a pessoa está se enchendo. E aí você está no meio de um aconselhamento. Cada momento que você está no aconselhamento, ela dá uma piscada e olha no WhatsApp para ver quem é que está chamando. O diabo tem enchido a nossa mente de entretenimento, que pode ser bom, pode ser ruim. Depende do que eu uso, depende de como eu uso. E a maturidade, ela traz um entendimento. Vamos pegar um exemplo simples. Um vidrinho de remédio. O que está escrito no vidro de remédio? Deixe fora do alcance de criança. E por que isso? Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Pega aí. Porque o vidro de remédio é o mesmo que pode dar a vida e é o mesmo que pode envenenar e tirar a vida. Toma uma dose errada para você ver, dependendo do remédio que acontece. Um choque anafilático e um problema sério, um problema grave. O que difere é a maturidade de quem está manipulando o remédio. O que difere é a maturidade de quem está manipulando a palavra. Não manipulando de manipular as escritas, mas de deixar as escritas te mexer com você, ler você. Não manipular, mas te transformar. Aleluia. Estamos construindo a história, estamos construindo o corpo da mensagem. Então quando eu amadureço, eu sei. Um outro testemunho engraçado, não vou contar rapidinho. Você vê como é que o tal do remédio é perigoso, irmão. Aleluia. Estou eu em casa com gás. Eu achei que era o Sata, mas não era ele. Aquele negócio, ruim. Pai, aquele negócio crescendo dentro de mim. Estica, incomoda, dói a costela. Falei, vou morrer, Jesus, estou tendo alguma coisa. Achei que era coração, era gás. Daqui a pouco eu batia, parecia uma caixa vazia. Falei, general, a Cíntia. E não consigo falar com a esposa. Aí eu lembrei, Luftal. Catei. Tinha um vidro fechado e um aberto até a metade. Olha o perigo de você conhecer só uma parte da história. Eu li, quando eu cheguei na metade do caminho, estava escrito assim: 1 gota por quilo. Falei, 106. O Espírito Santo nessa hora ele não me falou nada, ele deixou para ver até onde eu ia. Não terminei de ler, né? Que o limite era 45, 35. Fui eu, o Loftal, e a colher que encheu rápido. Peguei uma colher daquela de sopa que enche a boca, não coube. Falei, meu Deus, é muita gota, Jesus. Mas é 1 gota por quilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55, 56, 57, 58, 50, 69, 85, 86, 87. Acabou. Mas não deu. O outro vidro.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 95. Copo ficou. Aí eu... Rapaz... Pensa num homem chamando o Espírito Santo, os arcanjos, querubim de fogo. Cantei Poderoso Deus. Andava na chácara. E agacha, levanta, anda, agacha, levanta, anda. Jesus, eu vou morrer. Eu vou morrer, Jesus. Não é o problema, não é gás, é o coração. E agacha e levanta. Meu pai com as mãos no bolso, né? Com a mão em chácara, meu pai assim, ó. Tá tudo bem, filho? Eu falei, você acha que tá tudo bem? Eu tô aqui andando e agachando, você me perguntou se tá tudo bem? Me ajuda, vai que te ajuda o que você tem? Eu falei, eu acho que eu tô com gás. Ele falou, se vira. E agacha e levanta, e nada, e ora. Daqui a pouco, irmão, eu acho que o Espírito Santo me ouviu e falou, vou ajudar esse menino. Para ouvir um estrondo dentro de mim. Sabe aquele estrondo que não dá tempo de chegar no banheiro? E a glória veio, aleluia. Rapaz, eu senti um bálsamo. Eu falei assim, obrigado, Jesus. Aleluia. Mas o que eu quero dizer com isso, rindo, é essa verdade. Que nós precisamos literalmente ter sede da palavra. Porque às vezes eu paro numa parte dela. E uma parte não é tudo. Uma parte não é todo. Então eu preciso literalmente colocar a minha sede para fora, porque o que mata ou salva a vida não é o remédio, é a maturidade de quem manipula ele, e assim é a palavra na minha vida. Então, quando o apóstolo Paulo nos chama de cordeiros, é porque existe uma parte do reino dos céus para cada um de nós, existe um lugar específico para cada um de nós. Nós falamos disso ontem à noite. Como filhos, nós temos um espaço dentro do coração de Deus. E quando nós pedimos, Ele nos ouve, Ele se movimenta. Mas muitas das vezes o que Ele quer de você não é um pedido, Ele quer uma resposta. Ele não quer uma pergunta, Ele quer uma resposta. E muitas das vezes nós fazemos perguntas para Deus que Ele não responde, porque Ele muda a pergunta. Pegou? Se estiver rápido de me estar acompanhando, amém? Então quando Deus não te responde, Ele muda as perguntas. E quando Ele muda as perguntas, você tem que mudar as suas respostas. E qual é a resposta que eu e você estamos dando para o Senhor? Então nós começamos a entender que nós fomos até uma parte. Então aceitar Jesus é pegar o passaporte, mas ir para o céu receber um galardão é um visto. Porque Ele diz, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Os que crerem e for batizados serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. Não porque Ele condena, porque a pessoa escolheu ser condenada. E aí eu começo também a entender que junto com a minha conversão há uma responsabilidade. E diga para a pessoa que está do seu lado, eu gosto disso, exercite isso. Fala para ela, você tem que gerar filhos. Não adianta eu só me converter. Não que não adianta, você vai ser salvo, amém? Só que agora pensa você na fila do céu e uma das pessoas que você mais ama na fila do inferno. Vamos conjecturar, que não seja assim ou que seja assim, mas vamos pensar desse jeito. Imagina essa pessoa chorando, rangendo os dentes porque não tem mais escolha. E você teve a oportunidade de falar para aquela pessoa vai chegar do seu lado e vai falar assim, miserável, você podia ter me avisado, você podia ter me falado. Agora talvez essa pessoa vai ser um filho, uma filha, talvez essa pessoa vai ser um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Imagina, então essa é a responsabilidade, é o encargo de amadurecimento que Deus nos deu. Nós precisamos amadurecer. Por quê, gente? Porque Franca não foi ganhado para Jesus, nem Vinhedo. Então nós não podemos parar de trabalhar para o Senhor. Nós não estamos trabalhando para encher uma igreja, nós estamos trabalhando para povoar o reino dos céus. Então muitas das vezes nós estamos distraídos com outras coisas que não levam a gente a desfrutar de níveis mais altos. Porque quanto maior a sua renúncia, maior vai ser a sua autoridade para falar daquele assunto. Ontem à noite nós chegamos e ainda sentamos e fomos edificados pela vida do pastor Humberto, falando a respeito das renúncias para chegar aonde ele chegou, para a igreja estar aqui, para você estar sentado nesse banco, recebendo a palavra do reino. Alguém paga um preço para isso acontecer, e é um preço alto porque é vida. Nós não estamos pregando sua palavra, nós estamos pregando a nossa vida, o que nós fazemos.
Então filhos não brigam por posição entre si, porque sabem que são co-herdeiros. Então fala para a pessoa que está do seu lado, para de brigar. Por que você está brigando por aquilo que já é seu? E se eu entendo isso, eu sou filho, e quem sabe ser filho, está pronto para ser pai. Quando a gente aprende a honrar o irmão que está do lado, a gente aprende a ser filho. Quando você aprende a honrar os seus pastores, a liderança da casa, que está pagando um preço para você estar aqui, você aprende a ser filho. E aprender a ser filho é ouvir o sim e o não. Porque paternidade gera limite, proteção e direção. Esse é o papel do pai. O papai limita, protege e dá direção. E os pais espirituais também fazem isso. E o papel do filho é obedecer, gerar relacionamento e ter integridade. Por quê? Nós somos um ser triuno, é corpo, alma e espírito. Então o corpo precisa de proteção, de integridade. A alma ela precisa ouvir sim e ouvir não. E a resposta da alma é a obediência. Obedecer o sim é ter a bênção de Deus. Obedecer o não é um ato de rebeldia que a Bíblia compara a um pecado de feitiçaria. Então se você está recebendo um não, está indo contra esse não, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você está tendo o mesmo papel que um feiticeiro está tendo. Esse é o peso da responsabilidade. Então se você não está ganhando vidas para Jesus, isso é um ato sutil de Satanás que está dentro de você, que está te colocando num ato de rebeldia contra a palavra de Deus, que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A responsabilidade de fazer filhos é de ovelhas, porque pastor não gera ovelha, ele cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Essa é a responsabilidade que eu tenho, que você tem. Porque a palavra, ela ensina, ela transforma, ela é a verdade, mas o que arrasta é o exemplo que você dá. Nós estávamos em casa falando sobre isso, a respeito disso para os nossos filhos. Se você negociar um culto, negociar uma programação na igreja, pode esperar, irmão, que o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta, se ele estiver vendo isso, quando chegar a vez de você cobrar ele por causa da falta do seu exemplo, ele vai te cobrar. E o pior de tudo, ele não vai vir com todo o direito, vai virar para você e vai dizer, você não ia, por que eu vou? É assim, gente. Esse é o peso da responsabilidade que nós temos de carregar o evangelho de cruz de alguém que suportou 12 horas de flagelo, subiu numa cruz e disse, está consumado. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Naquele momento, foi o único momento bíblico que eu me entendo que Cristo chamou Deus de Deus, quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou escrevendo uma mensagem sobre isso, a arte sublime do silêncio. O silêncio de Deus é uma arte perfeita, boa e agradável, porque foi por causa do silêncio de Deus que nós estamos aqui. Então, quando nós começamos a entender o nosso posicionamento de filhos nesse nível, no nível de responsabilidade, eu não começo a tratar o evangelho como algo que está na gaveta, eu tiro da gaveta todo domingo, uso, depois devolvo na gaveta. Porque se eu perguntar para as pessoas que estão aqui, se eu perguntar para mim mesmo, o que os meus pastores, o que os seus pastores pregaram no domingo passado, só vamos saber se nós realmente relembramos e ruminamos aquela palavra como um ensinamento para a vida. Se não, meu irmão, não lembra, porque a maior parte das pessoas não se relacionam com a Bíblia, mas se relacionam com a internet, mas se relacionam com as redes sociais, porque isso foi colocado para nós. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Os tempos estão se abreviando porque a volta de Cristo é iminente, ela está acontecendo. Nós nunca vimos tantos viciados nas ruas e só aumenta. Por que só aumenta? Porque eu e você estamos sentados no banco de uma igreja pensando no que nós vamos comprar, qual é a viagem que nós vamos fazer, o que nós vamos adquirir, o quanto eu vou trabalhar, quando é que eu vou me aposentar, quando é que eu vou viver a vida, quando realmente a nossa vida não é nossa, é de Cristo. Porque a palavra de Deus diz isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, foram as palavras do apóstolo Paulo. Já não sou mais eu que faço as minhas escolhas, é Deus que escolhe por mim. E a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então se eu e você ainda não desfrutamos do bom, do perfeito e do agradável, tem coisa errada. Então é por isso que em momentos que eu vou para a Bíblia, eu não leio ela, eu deixo ela me ler, eu deixo ela me mostrar as falhas do meu caráter. Eu deixo ela me mostrar que eu tenho que santificar os meus olhos para honrar Ele a primeiro de tudo. Então o meu comportamento muda. O meu comportamento ele começa a mudar. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está trabalhando em nós a capacidade de não saber
não saber explicar o que está acontecendo. E sabe por que disso? Porque ou você vive o milagre, ou você vive a misericórdia. Ou eu vivo o milagre, ou eu vivo a misericórdia. E há uma diferença, porque a misericórdia quem pede é escravo, o milagre quem fala com Deus por ele são filhos. Então eu saio da qualidade de pedinte para a qualidade de filho. Então é uma coisa interessante, mas pensa, Deus, Ele não sabe das nossas necessidades? Ele não é soberano? Analisa, vamos entender esse negócio. Ele é soberano, Ele sabe. Ele sabendo das minhas necessidades, o que Ele quer de mim? Ele quer relacionamento, Ele quer uma conversa comigo. E a palavra diz no livro de Hebreus que é impossível agradar a Ele se eu não me aproximar dEle crendo que Ele existe. Então eu não estou vendo, mas estou crendo. E a partir desse momento eu agrado Ele. Porque importa que eu adore em espírito e em verdade. Se em espírito eu vejo espírito, sim ou não? Não. Mas em verdade. Então em verdade é o meu passo. Então eu dou um passo natural para Deus dar um passo sobrenatural na minha vida. Então se você está contando com o milagre, está contando com o sobrenatural de Deus, eu quero dizer uma coisa para você que serve para mim e para minha casa. Dê passos naturais para que Deus dê passos sobrenaturais na sua vida. Então se o natural é se doar para a obra do Senhor, se doe. Mas não se doe pensando em ter algo em troca. Se doe porque Ele deu tudo dele para você. Ele já te deu, Ele já me deu. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 32. Gente, porque o jeito que eu lido com as situações denuncia a quem eu estou servindo e o que está dentro de mim. Quando o negócio aperta, a gente chora porque é ser humano, porque vem a dificuldade. Mas o que eu faço depois disso é o que determina o Deus que eu sirvo. É real. Ou eu creio, ou eu não acredito. Eu tenho 38 para 39 anos. Sou o filho mais velho de uma casa dos meus pais. A minha mãe tem 36 ou 37 cirurgias. Ontem eu estava pensando se era 37 na vida dela. Uma mulher que teve câncer, que o médico disse que não podia gerar vida, perdeu 2 crianças, depois veio eu, aí veio o meu irmão, aí nasceu a minha irmã, que era filha da promessa. Você imagina o médico dando um nó na cabeça dele, porque quem tem câncer no útero, ovário e blá blá blá, como é que vai gerar vida, fazendo tratamento? E estamos aqui, gente. Deu certo. Como que eu não vou servir esse Deus? Não por esse milagre, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Deus que deixa a pessoa morrer na doença ou não. Ele que escolhe, a soberania dele está acima de tudo. Então quando eu entendo isso, eu paro para desfrutar disso. E eu quero rapidamente ler contigo Gênesis 32 a partir do versículo 22. Nós vamos falar desse amadurecimento de um cara chamado Jacó. Essa é a mensagem. Porque toda vez que Deus muda um homem de lugar, Ele muda a condição espiritual desse homem. Então Deus está te chamando para mudar de lugar nessa noite. Para mudar de lugar nessa noite. Quando você mudar de lugar nessa noite, um lugar aqui dentro, um lugar de posição, Deus vai mudar a sua condição espiritual. Se você decidir sair daqui nessa noite, essa semana, jejuar, ler a palavra e se relacionar com Deus, eu garanto para você, porque a palavra me garante, a sua vida vai mudar. Muda. Eu não estou aqui para convencer ninguém. O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Mas muda. Você se relacionou com a Bíblia, o negócio muda, a perspectiva muda. O sistema faz a gente chorar e ficar desesperado em alguns momentos, mas muda. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22 diz assim: E levantou-se naquela mesma noite. Diga assim comigo: levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque, e tornou-os e fê-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou ali e lutou com um homem até a alva do dia.
Até que a alva subiu, em algumas traduções, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. E lutando com ele, disse: deixa-me ir porque a alva já subiu, o dia já virou. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: dá-me que te peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma, diga assim comigo, a minha alma foi poupada. Bendito seja Deus. O versículo 22 diz: levantou-se. Jacó teve uma atitude. Com todo aquele cenário, precisa de uma atitude. Fala assim para o seu irmão do lado: com todo o cenário que você está passando, você precisa tomar uma atitude. Levanta, hein? Levanta. E anda. Anda. Aleluia. Vai pegando. Aleluia. E ele passou o val de Jaboque. Passar quer dizer sair de uma posição para outra. Para nós vencermos muitas guerras, nós precisamos sair de uma posição para outra. Para mim vencer uma perspectiva financeira, eu preciso sair de uma posição para outra. Para mim vencer um medo, eu preciso sair de uma posição para outra. Eu preciso ter uma atitude. E eu disse, o passo natural gera um passo sobrenatural. Quando eu dou um passo natural, Deus entra com o sobrenatural. Porque ele diz, quando ele passou, ele achou esse homem e começou a guerrear com esse homem. Então o cenário mudou. Então quando eu e você estivermos nos movimentando, vão haver guerras. Guerras aqui dentro, guerras aqui fora. Às vezes guerras consigo mesmo, às vezes guerras com pessoas. Não é? Quando um homem ou uma mulher recebe um convite para trabalhar em uma outra cidade, não é uma guerra você mudar tudo, mudar toda a rotina, se ligar com pessoas novas, se conectar com as pessoas novas. Só que isso abre portas, porque a partir do momento que eu me conecto com novas pessoas, quando eu me vejo com novas pessoas, novas portas se abrem. E quanto mais eu sirvo, mais eu sou servido. Porque é o que a palavra fala, que melhor é dar do que receber. Só que às vezes a gente recebe nem o que a gente espera, porque Deus é além, a graça dele ela superabunda, o favor dele, ele nos acompanha, ele cuida de nós. Então, quando Deus muda você e eu de ambiente, ele muda a nossa condição espiritual. Não é assim? Quando as coisas apertam, a gente não ora mais? Só o dedinho. Estou me sentindo um pecador, eu e mais 4. Vamos lá, gente, exposição. Quando está feio o negócio, a gente não ora mais? Isso, Jesus, peca comigo. Estou brincando, confessa o pecado comigo. É isso. Você está dizendo, nós estamos, aliás, você está percebendo que nós estamos assumindo uma posição. A gente sabe que quando aperta, a nossa tendência como carne é orar mais. Aí o pastor chama para fazer jejum. Vamos para o jejum, irmão. Eita glória, né? Mas quando as coisas estão bem, não é essa a postura que deveria ser. Porque quando tudo está bem demais, a gente sempre associa o bem à questão financeira. Ah, não é, gente? Dedinho. Não é assim? A gordurinha está lá na conta. Ei, tá tudo bem? Churrasco? Parmegiana? Glória, 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 glória. Né? Mas é nessa hora que a gente se distrai. E como a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra as potestades, e assim vai por diante, né? Porque o Sata, ele tem vários nomes, né? Terrível. E ele não desiste. Qualidade de perseverança é terrível. Por quê? Porque ele sabe que tem espaço para ele. Por isso que ele não desiste. Então a nossa tendência é abaixar a guarda. E a hora que abaixa a guarda é que acontece. Por mais um campeão de UFC que seja, o cara seja bom, um segundo que ele abaixar a guarda ou que ele menosprezar o inimigo dele, um golpe derrubou. É ou não é?
Rapaz, Deus já falou comigo assistindo o UFC, você acredita nisso? Porque eu falei pro pastor, né? Eu sou corintiano não praticante. Então, um belo dia eu tô assistindo o UFC, né? Meu cara que era o ícone lá, eu falei, nossa, meu cara vai dar um ralo no outro. Sentei, um golpe, pim, derrubou eu. Meu Deus, que foi isso, cara? Mas não deu nem tempo. Deu um chute na ponta do queixo, puf, caiu que nem parecia uma manga caiu no chão. Manga madura, né? Cai. Falei, que aconteceu? Mas é isso. Fala para a pessoa que está ao seu lado, cuidado. O diabo só quer que você fique distraído. Então por que eu vou me distrair com um pedacinho de chocolate, se o reino do céu é muito mais do que isso? Porque é assim, gente, a distração ela é boa, ela não é ruim não. A carne gosta da distração. Se não gostasse, a gente não chamava de distração, chamava atenção, não é? Então é uma questão de entendimento. E Jacó, ele muda a condição dele. No versículo 24 diz, até que a alva subiu e se rompeu, estava rompendo o dia. Jacó lutou com o homem. Essa palavra homem, a Bíblia diz que há pessoas que vão passar nas nossas vidas, que são anjos mensageiros do Senhor. Essa palavra, na sua tradução original, ela é a mesma palavra usada em Juízes capítulo 6, versículo 22, o anjo que aparece para Gideão. A mesma palavra é o anjo que aparece com Atenas para tocar Isaías. Então não era qualquer pessoa que estava aparecendo ali, naquele momento para Jacó, para lutar com ele. Era um mensageiro de Deus. Você já viu um mensageiro de Deus sair na mão com um homem de Deus? Deus trabalha de um jeito diferente, né? Imagina você sair na mão com um cara na esquina de casa, trocando soco com ele, de repente você fala assim, nossa, é Deus. Olha, rapaz, é um anjo. Pá! Vou dar um soco no anjo. Pá! Não é louco? Mas é real. É o que aconteceu aqui, uma briga. Os dois saíram na mão, né? Na famosa trocação. Soco indo e voltando, sem agarrar, meu irmão. O negócio não é jiu-jitsu, não é boxe. Soco na cara e mão fechada. É essa a realidade. Estava acontecendo aqui, uma briga corporal. E no meio da briga corporal, uma questão curiosa. Como que você consegue reconhecer que aquela pessoa é um enviado de Deus? Para pensar. Agora para analisar, para entender. Às vezes pode ser umas circunstâncias. Às vezes pode ser pessoas enviadas por Deus, não pelo diabo, para te dar um tranco. E um tranco bem forte. Aqui o negócio estava feio, que foi soco e tapa voando. Mas essa era a forma que Deus tinha para parar Jacó, para mudar a condição dele. Então, eu quero te dizer nessa noite que as circunstâncias que estão acontecendo, talvez na minha e na sua vida, é para nos parar, para nós pegarmos e nos atentarmos que Deus está falando para nós, mudarmos de posição, mudarmos de comportamento e crescermos, porque a maturidade é a chave de um crescimento. E o sofrimento traz sabedoria. Conversa com uma pessoa sofrida, mas não que reclama, que cai na sofrência, mas que se doa, para você ver a sabedoria que aquela pessoa tem. Porque a experiência que ela passou levou ela a ter sabedoria. Mas maturidade é uma escolha, porque nem toda pessoa mais velha é madura, quanto também nem todo mais novo conhecedor é maduro. Lembra do remédio? Eu posso manipular o que dá vida, o que tira. Então quando ele está falando a respeito disso, as circunstâncias elas simbolizam ciclos na nossa vida. Por quê? Porque as guerras mudam. Quando você está solteiro é um tipo de guerra que você tem. Quando você está noivo é outro tipo. Casado é outro tipo. Com filhos é outro tipo. Por quê? Mudam-se os tempos. Diga-se comigo, mudam-se os tempos, mudam-se as guerras. E se mudar a guerra, eu preciso mudar a arma. Presta atenção. Não dá para sair na mão, atravessar os Estados Unidos aí, uma guerra com os Estados Unidos com arco e flecha, irmão. Lá o negócio é no botão. Acabou. Mudam-se as guerras, mudam-se as armas. Tem um filme que eu gosto demais. Já assisti esse filme 8 vezes em uma semana. Coração de Ferro. Alguém já assistiu? Cara, quer um filme para falar de liderança? É aquele filme. O negócio é forte. A Segunda Guerra é real. Aconteceu. Fato. Existe toda uma história hollywoodiana, né? Labraçodiana, em cima do... Eu acho que ele quebrou assim em línguas. Ô Espírito Santo, peraí.
Mas existe um coração de liderança, o exemplo arrastando. As palavras transformam, mas o exemplo, ela arrasta. Só que as circunstâncias, elas mudam o nosso comportamento. Muda ou não muda? Muda. Eu posso ser um homem de fé no momento, mas quando o Lucas nasceu, Deus permitiu ele ficar 13 dias na UTI, com suspeita de sepse tardia natal, alguma coisa assim. Infecção generalizada, irmão. Eu catei minha Bíblia, sentei no sofá e uma semana eu li ela inteira, desesperado, buscando uma resposta. Pensa, com 3 dias que o Lucas estava internado, uma criança faleceu de infecção. Eu sentei do lado do pai daquela mãe, a Cíntia não tinha uma palavra, eu só chorava porque eu estava apavorado, dentro do meu egoísmo, porque era o meu que estava lá dentro também, numa condição muito parecida daquela criança que morreu de infecção, e desesperado. O hospital que ele nasceu estava passando por uma reforma, infelizmente aquilo espalhou sujeira, e aí começam as bactérias a proliferar e acontecer essas coisas. Foram 13 dias terríveis, mas que Deus me levou para um outro nível. Então, essas circunstâncias, elas mudam. Ele é soberano, Ele podia ter levado ele, mas Ele é misericordioso, Ele deixou o meu, mas levou daquele pai que estava do lado. E a palavra diz: chora com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nessa hora não tinha Bíblia para falar, nessa hora é abraçar e chorar junto, desesperado, porque saber que eu estava num quadro muito perto daquilo, e eu não saberia sair daquele hospital sem meu filho nos braços. Só que no momento que ele foi para a UTI, naquela noite, por volta de 00:30, a médica foi chamar no quarto, estava eu, a Cíntia e minha sogra. Minha sogra, ainda católica, está com os dias contados, em nome de Jesus, ela vai aceitar Jesus. Já levei ela na igreja algumas vezes, xarabaçou, já disse para o capiroto: já te vi, e estou orando para você sair daí, miserável. Se ela estiver assistindo, Jesus. Mas eu amo, e eu sei que ela vai conhecer a verdade. Fui na UTI e voltei com a roupa do Lucas na mão. Quando eu entrei no corredor para entrar no quarto, uma senhora com o cabelo quase no chão saiu na última porta do corredor e disse: ei, varão de Deus, vem aqui que eu tenho uma palavra para te dar. Eu tenho algo para te dizer. Mas aquilo me arrepiava, porque o corredor estava apagado, irmão. A mulher me sai, cabelo branco até o chão. Eu estava tão anestesiado com a situação, mas eu tomei um susto. Se ela me chamasse pelo nome, eu atravessava o hospital do outro lado. Ela falou: vem aqui que eu vou orar por você, porque Deus está te levando para um outro nível de fé. Você vai aprender a depender dele. Paz do eu. Aí eu entro no quarto chorando, desesperado. A Cíntia grita: o que aconteceu? O que aconteceu? Não me esconde nada, me fala a verdade. Olha o jeito que você está. Ela não deixou nem respirar. Enquanto ela estava ali desesperada, colocando para fora uma angústia, um anseio por causa de uma circunstância, eu escutei a porta, bateu na porta. Eu disse: entra. Quem entrou? Uma senhora morena, negra, parecia uma bêbada, cambaleando e orando em línguas. Ela era faxineira do hospital, mulher da Deus e amor. Aí minha sogra: que isso? Que isso? Que isso? Eu: calma, minha sogra, isso é uma profeta. Chorando, e a Cíntia desesperada. Aquela mulher entrou e enfiou o dedo na minha cara e disse: ei, varão, se prepara. Se prepara. Paz, o negócio foi... Aquela mulher era o homem de Jacó. Aquela mulher pôs o dedo na minha cara, porque algumas convicções dentro de mim, elas estavam apagando. Eu estava querendo entrar num padrão de normalidade, desacelerar minha vida ministerial, desacelerar minha vida profissional para poder ficar mais com a família, que não é errado. Só que eu tinha que entender o destino que Deus tinha para mim. E antes do Lucas ir, por volta de 12:00, que era a hora que era para a médica liberar, eu fiz essa oração para Deus. Falei: Deus, eu vou dar uma desacelerada, vou ficar mais de boinha, vou cuidar das crianças e vou fazer as coisas do mesmo jeito, mas vou um ritmo mais de boa. E tudo isso aconteceu. E eu atribuo a essa postura que eu tomei. Por quê? Porque a hora que as coisas estão boas, a tendência da gente é querer parar. Mas você não pode parar. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você não pode parar. Você não pode parar. Você não deve, se está parado, pode se mexer.
E tudo isso aconteceu. Eu no quarto com aquela mulher, daqui a pouco, quem que entra? Quase 1h da manhã, a senhorinha. Eu estava tentando falar para a Cíntia quem ela era. Ela falou: Deus mandou eu voltar aqui. Eu falei: meu pai do céu, é hoje. Demos as mãos para orar, minha sogra dura, tadinha, tentando entender o que estava acontecendo. Eu arrebentado de chorar, falei: isso é Deus. Pastor, não tem explicação. Deus está trabalhando, foi a frase que ele me deu hoje, Ele está trabalhando para mim realmente ter a capacidade de não conseguir explicar o que acontece, porque aí eu sei que é Ele. Se eu explicar, fui eu que fiz. É mais ou menos assim. E dentro disso tudo, nós estávamos ali prestes a orar. A mulher, a senhora morena, ela disse: ó, pera aí que vai vir mais uma pessoa aqui. Mas não deu 1 minuto, a vizinha do lado, Brasil para Cristo, era a igreja que ela frequentava, que ela frequenta. Ela bateu na porta e entrou. O filho dela, o Nicolas, que hoje é amiguinho do Lucas, graças a Deus saudável, estava na UTI também. Ela disse assim: Deus falou comigo, vim aqui que um homem orar pelo meu filho. Só tinha eu de homem na sala, no quarto. Falei: Deus, não estou orando nem pelo meu. E eu comecei a orar. A irmãzinha Deus do amor: faz no poder essa oração, varão. Faz no poder, daquele jeito, né? Faça essa oração no poder. Aquele... Eu falei: Deus do céu. Eu comecei a profetizar na vida daquele menino. E Deus estava cuidando do meu menino. E foi assim que Deus marcou a nossa vida. Não pense em parar, gente, pelo amor de Deus. E se tiver parado, se mexe logo, porque Deus vai mexer com você. E é pior, olha que coisa, a Bíblia diz que é horrendo cair nas mãos de Deus Todo-Poderoso, se Ele estiver furioso. É pior do que cair na mão de Satanás, porque Ele é Deus. Não estou aqui com a faca no teu pescoço dizendo: você tem que fazer discípulo. Não, se não for por amor, então nem faça. E dentro dessas circunstâncias, a palavra fala que ele tocou na juntura. Ele tocou, ele golpeou. Tocar na juntura, em muitas traduções trinitarianas, nas Bíblias João Ferreira Almeida e assim por diante, todo mundo fala de juntura aqui, ó. Tocou na juntura. E esse tocou é uma palavra hebraica chamada-se nagá. Nagá quer dizer um toque num nível profundo. O anjo tocou num nível mais profundo. Um anjo está tocando na sua vida agora em um nível mais profundo. Abraçou quebradas. Ele tocou num nível mais profundo. E agora a palavra juntura. Juntura no hebraico é uma palavra kaf. E olha que coisa interessante, juntura. A mesma palavra juntura no hebraico é a mesma palavra para base. Base, a base do homem. E aí qual que é a base do homem? A sola do seu pé. A mesma palavra usada para a tradução, a palavra kaf, é a curvatura do pé. É aonde mais tinha sujeira naqueles que peregrinavam no deserto, que eram os pés. Quando se chegava numa casa, existia um vaso que ficava do lado de fora com água para lavar as mãos e os pés, porque a poeira... Lembra quando a gente era criança, ficava de chinelo de dedo, andando para a rua? Os dedos ficavam tudo preto no meio? Ou é só o meu? Morava em São Paulo, gente, o negócio é... Mas no interior, cada vez mais vai para o interior, a terrona vermelha, o pé vai ficando vermelho, os dedos não vão, vai transpirando, vai ficando aquela sujeiraiada. Mas pega aí no teu espírito, que Deus falou comigo nessa tarde, eu quero dividir com você. Porque cada um de nós somos filhos e cordeiros e temos a nossa porção, então pega a sua. O anjo tocou num nível mais profundo nas bases de Jacó, aonde as sujeiras de Jacó estavam escondidas. E como nós conhecemos toda a situação e a história, porque os nossos pastores pregam esse trecho para nós, existia uma mentira dentro de Jacó. Ele recebeu a bênção da primogenitude, mas ele não era o primeiro. Existiam algumas coisas ainda a serem trabalhadas, que existem pontos de vista diferentes. Teologicamente eu não quero discutir isso aqui, porque nós não estamos num simpósio. Nós estamos no corpo. E corpo não é lugar de debate, corpo é lugar de relacionamento. A mão direita não pode dizer que não precisa da esquerda. Então nesse lugar de relacionamento, numa briga, um homem, que era um anjo do Senhor, tocou num nível mais profundo na base de Jacó.
E na sequência dos fatos, ele diz no versículo 26, ele usa a palavra abençoares. A palavra abençoares é a palavra Barak. A palavra Barak, ela quer dizer uma oração, uma liberação de Deus. Quantos aqui nessa noite precisam de uma liberação de Deus? Diga, eu preciso que Deus me libere. Eu preciso do sim dele. E eu estou disposto, eu estou disposta a dar o meu sim para ele. Oh, aleluia! Porque o céu trabalha com respostas e não com perguntas. É a resposta que você dá para os céus, é o que ele lança como resposta para mim e para você. O céu não trabalha com questionamentos, o céu trabalha com respostas. O avivamento é a resposta do homem para com Deus. É a resposta que eu dou para a cruz vazia. É a resposta que eu dou para aquilo que realmente me sustenta. Então um toque num nível mais profundo trouxe um nível de maturidade para Jacó. E na sequência dos fatos, no versículo 27, a pergunta é: qual é o seu nome? E o nome, na cultura hebreia, ele fala de identidade. Uma autoridade, quando ela te aborda na rua, o que ela te pede? A sua identidade. Porque ela quer saber quem você é. E o que ela faz com a sua identidade? Ela vai consultar uma autoridade maior. Pegou? Quando o diabo se apresentar para você, ele vai pôr circunstâncias à sua volta e vai te perguntar: quem é você? Foi expulsar o demônio: quem é você? Paulo eu conheço, mas você... O anjo chega para Daniel e diz: você é muito amado no céu, Daniel. Ai, Jesus amado. Você imagina um cara ser reconhecido no céu. Para ser reconhecido no céu, alguém deve estar falando o nome dele lá em cima. Quem é que está comentando o meu e o seu nome? É o céu ou é o inferno? Quem está falando de nós? Quem nos conhece? São os anjos ou os demônios? Como eles nos conhecem? Como fazedores de filhos, discípulos do Senhor, como pequenos cristos que se movimentam pregando a glória de Deus através de atitudes, sem religiosidade, mas por amor, abraçando as pessoas e abraçando as causas e não as casas. Porque nós somos de casas diferentes, mas a nossa causa é a mesma. Eu estou aqui por causa de uma causa, não por causa de uma casa. Porque casa eu tenho lá em Vinhedo, que é a mesma casa que é aqui, a casa de Deus. Não importa se eu estou de terno e gravata, se eu estou com uma roupa diferente, uma calça jeans. Não importa, é o que eu carrego que faz a diferença. Porque se eu carrego uma causa, não importa a casa. Pegou? Quando eu tenho uma causa, a minha vida muda. Quando eu trabalho por um sonho, eu dou significado para o ar que eu respiro. Você quer ver um homem desmotivado trabalhar e sofrer com isso? É quando ele está fazendo algo que ele não gosta de fazer. Já passei por isso, às vezes passo por isso. É muito difícil ser cristão na hora que você está desmotivado. Porque aí é a hora que você pisa nas suas vontades, para fazer as vontades dele, porque ele te quer lá. Quando ele não te quiser mais lá, ele te tira de lá. É o que eu estou vivendo, é o que você talvez esteja vivendo. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você está bonito hoje, você está bonito. Dá uma quebradinha, né? Ficou sério demais, né? Eu fiquei meio coisado, fiquei bravo. E não depende de mim, a minha alma tem que ficar quietinha. Que a brisa de Deus é essa: é amor, é paz, é longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. A gente tem que apanhar rindo. Eu lembro do meu irmão, quando minha mãe batia, ele falava assim: já acabou? Paz, aquilo me dava um nervoso, porque ela voltava em mim depois. Eu falava: eu te pego, miserável. Quando eu sair daqui, quem pega você sou eu. Apanhar com raiva e com ódio não vai resolver. Apanhar de forma imatura é ir para a igreja com medo de ir para o inferno. E esse medo é um medo de remorso, não de arrependimento. O remorso do homem é por aquilo que ele fez e a consequência daquilo que ele fez. O arrependimento é: não importa a consequência do que eu fiz, eu estou disposto a tudo que eu não quero mais fazer. Pegou? Tamo junto? Hashtag é isso? Deixa Deus te derrubar por dentro. Eu já caí faz tempo. Se eu não cair, eu me jogo.
qual é o meu nome, qual é o seu nome? E a partir daquele momento, a palavra fala e nós lemos, ele reconhece, ele fala, meu nome é Jacó. Aí Deus libera a bênção dele. Quando nós reconhecemos, amadurecemos que nós precisamos fazer discípulos, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Deus muda a nossa sorte. Ele muda, Ele sobe o nível. Fala para a pessoa que está do seu lado como um profeta do Senhor, sobe o nível. Sobe o nível. Você tem que viver em alto nível com Deus, não em alto nível com o mundo. Alto nível com o mundo é essas coisas que estão aí fora, que a gente pode pôr preço. Alto nível com Deus não tem preço, tem valor. O único que colocou preço foi pago, se lascou e nós estamos aqui. Aleluia! Não é assim? Muita coisa boa foi o diabo pôr preço no negócio. Graças a Deus. Senão havia salvação. Amém? Quantos estão dispostos nessa noite a atravessar o Val de Jaboque, a mudar a sua condição maturacional, a gerar filhos? Eu estou te chamando para fazer parte de uma história, não para ser... Eu falei nessa tarde, depois o Espírito Santo foi me dando uma direção a respeito disso, e eu vou começar a escrever um negócio a respeito disso. Porque uma coisa é eu entrar na história, outra coisa é eu escrever ela. Eu me lembro da igreja matriz, com 16 pessoas, 18 pessoas. Hoje nós somos em torno de 1.300, 1.400 pessoas em Vinhedo. Mas nós não somos 10% de Vinhedo, ainda falta muito. Juntando todas as igrejas de Vinhedo, nós não temos 10% de Vinhedo convertido. Então tem muita coisa para fazer. Então nós não queremos pessoas de outras igrejas. Nós queremos as pessoas que não fazem parte do reino. E não se iluda com uma pintura diferente, com uma estrutura diferente. Igreja é igreja e tem problema em todo lugar. Repete assim comigo: eu dou trabalho. Eu dou trabalho. Ah, como eu dou trabalho. Ontem eu estava falando que numa reunião de alinhamento, uns 10 anos atrás, meu pastor falou assim: mas você é moleque! Você é moleque! Quando ele deu 3, eu falei assim: para, porque nem meu pai me chama assim, eu bato em você e nos dois está aqui dentro. Opa! Porque quem ama, irmão, deseja o melhor. E quem deseja o melhor, mostra o chinelo. Só que ali eu estava numa atitude que eu não podia. E aí, o Espírito Santo disse para mim: você quer ter razão ou você quer ter um pai? Aí eu queria ter um pai. Um pai espiritual. Rapaz, ver aquele choro gostoso. Falei, tem um pastor amigo nosso, quando a gente está conversando, que ele percebe alguma coisa, ele pega e fala assim: dá a mão para mim. Repete assim comigo: eu errei. Eu errei. Porque quem assume a responsabilidade, recebe a responsabilidade. E precisa, gente. E a transparência, a reserva, ela tem que ser dada. O diabo derruba uma pessoa por falta de transparência. E não adianta você achar que está fazendo vai dar certo. Porque trabalhar não é fluir. Às vezes eu trabalho na igreja, mas eu não fluo no reino. Às vezes eu estou fazendo na igreja, mas aqui dentro não tem um rio que flui. Eu não tenho. Eu tenho que ter essa junção. Por quê? Porque a palavra fala que há sacerdotes de governo, que são os que liberam palavra, mas há sacerdotes de serviço que fazem os serviços funcionais do templo acontecerem. Se não tiver ninguém que recebe lá fora, como é que faz? Se não tiver quem limpa o banheiro, quem põe água na planta, quem abre, quem fecha, quem varre, quem limpa. E às vezes, por falta de mão de obra, quem governa faz o serviço, porque ama. E o amor tudo suporta, sofre, como Paulo fala. Não é assim? Vamos chorar junto, mas vamos chorar junto para Ele. Não para chorar, para reclamar, mas para tomar uma posição e mudar. E depois de tudo isso, Jacó, o nível de maturidade que ele foi levado foi muito maior do que ele estava. Por quê? Porque Deus tocou num nível mais profundo.
tem áreas da mente da sua vida que podem estar literalmente adormecidas e pode estar até escondidas. Lembra, né? A gente vai nas casas, tem o quartinho da bagunça. Quartinho da bagunça? É o quartinho que você não mostra para visita. É? Ou é só lá em Vieira que é assim? Pastor Luiz vai vir em casa. Arruma. Só que se eu não faço a manutenção, não adianta eu querer arrumar tudo ali naquela noite. Alguma coisa vai ficar para trás. E é por isso que nós temos que ir para a mesa com os nossos pastores, com os nossos líderes, com as pessoas que tocam as nossas vidas e dar as nossas reservas, para não deixar nenhum preguinho sequer para trás, porque a maturidade é uma chave de acesso. Repete assim comigo: maturidade é uma chave de acesso. E eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero que as minhas escolhas estejam alinhadas com as escolhas dele. Eu quero ser protegido, direcionado e literalmente limitado àquilo que Deus quer para mim. Amém? Eu quero te convidar para ficar em pé nessa noite. Feche os seus olhos. Aleluia. Deus está te perguntando quem você é. Deus está te perguntando nessa noite. Deus está me perguntando nessa noite quem nós somos. Nós somos filhos que aprendemos a ser filhos e queremos ser pais. Ou nós somos pedintes. Em que condição nós estamos e aonde nós estamos colocando as circunstâncias das nossas vidas. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Se você ainda não fez nenhum discípulo, se você ainda não ganhou, literalmente consolidou, porque não é só a pessoa aceitar a Jesus, porque você não pode pôr uma criança no mundo e não gerar para ela um destino, não dar comida para ela, não cuidar dela. Eu pedi para o pessoal, se quisesse dar uma apagadinha nas luzes para a gente ficar mais à vontade, não precisa dar um blackout não, mas eu só quero que, não existe nada de místico nisso, tá? Eu só quero te deixar à vontade, faça uma análise. Faça uma análise de que tipo de cristianismo eu e você decidimos ter. Qual é o nível de cristianismo que nós decidimos ter? Eu não estou falando de conhecer a Bíblia, de ser um teólogo, não. Eu estou falando de ser um apaixonado pela cruz e entender que Cristo morreu por mim e por você na cruz, para nós termos uma vida de liberdade, uma vida salva por Ele, pelo sangue dele, que nos lavou, que nos remiu. E assim como Cristo foi exposto numa cruz, publicamente, para assumir uma postura de Salvador, Ele sofreu, Ele morreu e ressuscitou. Há uma decisão a ser tomada na minha e na sua vida. O quanto nós vamos valorizar esse sangue? Qual é o valor que eu dou a esse sangue? O quanto eu estou amadurecendo para ter acesso a novos níveis? O quanto eu deixando de ser filho, não na condição plena, porque eu ainda sou filho, mas eu estou querendo ser pai, ser mãe espiritual. Eu quero cuidar de vidas. Eu quero me doar para a obra da cruz, porque eu entendi, eu quero desfrutar disso num nível mais alto. Eu quero gerar filhos na fé. Eu quero contribuir para que Cristo volte, sim, trabalhando para que isso aconteça. Então eu quero fazer uma oração nessa noite. Existe uma esterilidade espiritual que não só algumas religiões pagãs causou nas pessoas uma mentalidade de pedintes,
que é o contrário da mentalidade de Cristo, que é uma mentalidade de doação, de entrega, de renúncia. E essa mentalidade você trouxe para o cristianismo, literalmente, e isso te fez não fazer discípulos, não ganhar vidas para Jesus. E essa esterilidade está te deixando a qualidade somente de filho. Mas Deus está te chamando nessa noite para te ativar como um pai, como uma mãe espiritual. Eu quero dizer para você nessa noite, é o tempo de nós literalmente nos prepararmos para a grande colheita de Cristo. Eu não sei quando eu vou morrer, mas eu vou fazer valer a pena cada segundo da minha vida, porque Cristo me amou. Faça essa reflexão: quantas vidas você ganhou para Jesus até o dia de ontem? Quantas vidas eu ganhei para Jesus até o dia de ontem? Quem eu iniciei no cristianismo? Quem eu estou cuidando? E eu quero fazer um apelo aqui nessa noite para você que entendeu que Deus tem um chamado na sua vida. Eu não estou falando de pastores, de apóstolos, missionários, mestres, evangelistas. Não estou falando disso. Eu estou falando do chamado universal que o Senhor deu para todos, para que nós vamos até os confins pregar o evangelho a toda criatura. Estou falando da condição de não só apresentar vidas para Jesus, mas fazer discípulos. Isso é para todos. E eu quero te chamar aqui na frente, no mesmo nível de exposição que Cristo teve na cruz, para mudar a sua condição. Eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida. Eu não sou um anjo, mas eu sei o que eu vim fazer aqui. O Senhor me tirou de Vinhedo, não foi para animar uma plateia ou para trazer alguma coisa relacionada a conhecimento, mas sim a entendimento da palavra, e um entendimento que me faz desfrutar de um nível mais alto em Deus. O Senhor quer enviar vidas a este lugar, e nós precisamos entender se Ele pode ou não contar conosco. E eu quero te dizer nessa noite que a sua vida espiritual vai mudar essa noite, não por minha causa, mas por causa daquilo que a palavra está fazendo com você nessa noite. Ei, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, porque nós queremos orar por você e liberar você para gerar vida. É tempo de fazer discípulos. É tempo de fazer discípulos. Há pessoas nas esquinas morrendo usando crack, morrendo usando óxi, usando drogas, e elas precisam de um pai, de uma mãe espiritual. E Deus está te chamando nessa noite para ser essa pessoa que vai trazer a realidade do céu sobre a terra. Aleluia! Enquanto o grupo de louvor adora o Senhor, nós vamos orar a Deus. Aleluia, juntos como o corpo de Cristo. Não é um toque meu que vai fazer a diferença, é um toque do Espírito Santo, através da atitude que você tomou de dar um passo à frente. Ei, você e eu estamos assumindo uma responsabilidade de sermos como Cristo, de amarmos ao ponto de dar as nossas vidas pela causa. Faça essa oração, feche os seus olhos, diga: Deus, conta comigo. Deus, conta comigo. Diga a Ele: Senhor, conta comigo. Eu vou falar do Teu amor às pessoas. Eu não me envergonho do Evangelho da cruz. Eu não sou um cristão 007. Eu não sou uma pessoa escondida, não. Abra sua boca e ore, meu irmão. Ore. Diga assim para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa a minha vida. Senhor, nesta noite, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, assumindo essa responsabilidade. Nós vamos fazer valer a pena, Senhor. Nós estamos preparados, Pai. Nós cremos, ó Deus, que a capacitação dos céus tem nos alcançado. E nós vamos sim, Pai, neste momento entregar as nossas vidas a Ti, Pai. Senhor, distribua enxadas, pás, carrinhos. Eis aqui os trabalhadores, Senhor. Envia a colheita. Eis aqui os trabalhadores, Senhor. Envia as vidas, envia as almas, Senhor. Coloque as pessoas no nosso caminho. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Sim, sim, é chegado o tempo que o Senhor está te chamando para trabalhar para esta colheita. Desperta tu que dorme, levanta de dentro dos mortos, porque Cristo resplandecerá sobre a sua vida. Me
avivamento, mas não um avivamento de milagres e moveres, um avivamento interno no coração de cada um, para vivermos o propósito de Deus, o chamado universal dele para as nossas vidas nesses dias, de ganharmos as cidades, de ganharmos a nação para o reino do Senhor. Nós não entendemos, mas quando nós vemos um acidente no trânsito, quando nós vemos algo que acontece, um motim em algum lugar, nós paramos e perguntamos sobre aquilo e saímos divulgando, às vezes sem muita informação, mas nós damos notícia daquilo. E o chamado de Jesus para nós é que nós seríamos testemunhas dele, por onde fôssemos, no trabalho, como patrão, como empregado, na universidade, na fila do banco, aonde estivermos, falarmos do seu amor, da sua obra na cruz, do seu preço, do resgate, da remissão, da salvação, da boa notícia. Sejamos testemunhas do Senhor, de falarmos o que Ele fez na minha vida e na sua vida. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue. Obrigado pela obra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Acende lá para nós. Glória a Deus. Querido, maturidade. Sejamos maduros. Não dá mais para brincar de agente secreto. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais de olhar com indiferença para o mundo. Nós temos tantas mazelas à nossa volta. Mas nós temos uma boa notícia. Nós somos os portadores da boa notícia. Nós somos os profetas que endireitam o caminho e corrigem as veredas. Nós temos uma palavra que coloca em ordem todas as coisas. Deus teve uma situação, Israel vivia um momento que Deus deu uma palavra para o profeta, e veio uma palavra e diz assim: quem vai colocar em ordem todas as coisas? Deus conta comigo e com você.
Quem vai colocar em ordem? E nós ouvimos aqui hoje, e não adianta eu querer espiritualizar as coisas. Deus só vai mover o sobrenatural quando eu ando no natural. Em verdade, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ir fazendo, e os sinais vão me seguir, e aquilo vai acontecer. Nós sentamos na mesa esses dias, ontem até a madrugada, hoje no café da manhã, hoje no almoço, compartilhamos algumas coisas do nosso coração. E é tão lindo a gente ver. Você não precisa de título, de cargo, independente se você é pastor, se você é diácono, se você é presbítero. É você lá na faculdade pedir, dizer: olha, na hora do intervalo tem uma sala aí, a sala para me reunir com aqueles que querem, porque tem muita gente sedenta. Eu tenho uma palavra, eu quero orar por essas vidas. Tem gente desesperada, e ali você é a igreja do Senhor se manifestando. É lá na fila do banco, é lá você como patrão, é você como empregado, pedindo, entrando na sala do seu patrão, vendo aquele semblante, dizer: eu posso orar por você. Nós somos esses portadores da boa notícia. Nós ficamos às vezes no templo brigando por cargo, por título, por microfone, por lugares de destaque, e o mundo desmoronando à nossa volta, as pessoas morrendo como meninos. Mas há um convite da gente entrar num outro lugar em Deus para esses dias. E nessa noite houve um convite, o chofar tocou, uma voz foi lançada, e vai depender da minha resposta. Eu não sei quanto a você, mas Deus tem queimado uma palavra no meu coração nesses últimos dias, nesse início de ano. E a gente ora por tanta coisa, mas há uma instrução direta na palavra. Deus praticamente dizendo: olha, há uma coisa que eu insisto e eu peço para vocês orarem. Orem para que Ele envie os trabalhadores para a seara, porque são poucos. Deus conta contigo, Deus conta com você, Deus conta comigo. Mas não para dar um cargo, para dar um título, um encargo, não. Para você ser gente ali onde você está, fazendo o que você faz, tocando nas vidas que você está ali, ao seu redor. Eu queria te convidar para ficar de pé. Quero dar a bênção apostólica, mas eu quero de pé que você diga algo comigo assim: Isaías foi um profeta, o maior profeta da Bíblia. Olha aqui para mim. Só que enquanto o rei Uzias vivia, Isaías tinha um cuidado, um zelo de dar, às vezes, aquela medida homeopática, porque ele tinha que consultar o rei. Para ele ser o profeta que Deus queria que ele fosse, o rei precisou morrer. E aí diz lá assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aí ele diz assim: envia-me a mim. Eu não sei o que precisa morrer na sua vida, que coroa você tem que deixar, para você poder dizer assim para o Senhor: Senhor, conta comigo, me envia. Eu queria que você, numa atitude de fé, respondendo a essa palavra, porque tudo depende da resposta que eu dou para Deus, daquilo que eu ouço da parte de Deus. E pela fé eu queria te desafiar a dizer assim, podemos dizer como igreja, como corpo, e você individualmente também: Senhor, conte comigo. Vamos lá. Senhor, conte comigo, envia-me a mim. Eu quero ser tua testemunha na minha casa, no meio dos meus familiares, no meu ambiente de trabalho, nesta cidade e aonde o Senhor me enviar. Eis-me aqui. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Terça-feira, o grupo familiar na casa do Edmar
e da Carol. Quarta-feira, sala de guerra e ensaio do louvor. Quinto, culto da vitória. Domingo, dia 31, vai estar aqui conosco no culto o pastor Miguel, do Mevan, lá de Ribeirão Preto. Esse irmão amado, querido. E ele tem compartilhado todo dia algo, né? A gente tem conversado. E Deus está já preparando tudo aquilo que ele vai derramar aqui no próximo domingo. Amém? Queria que você estendesse sua mão. Que a bênção do Deus Pai, que o amor do Senhor e que a doce comunhão do Espírito Santo, ela esteja sobre nós e em nós. E toda a igreja diz amém. Dá um abraço no teu irmão, seja um profeta, deseja uma boa semana, diga que ele é um vencedor, diga que ele é uma testemunha de Cristo, diga que você também é, e uma boa semana.